Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, dia 2 de abril, de Abib, os israelitas. Nós estamos no mês de Abib. É um mês que para quem os hebreus e os israelitas, principalmente agora nesta era em que nós estamos vivendo, que pelo calendário dos caraítas nós estamos entrando no ano de 5.994, faltando aí 6 anos, 7 anos, né, para o que está escrito aí na história da humanidade, é o início das grandes tribulações. Então quem faz os estudos nas Sagradas Escrituras tem acompanhado bastante os sinais que estavam já escritos nas Escrituras, né, lá em Revelações, em João, Apocalipse. A gente tem visto muitos sinais acontecendo, sinais que realmente também nas Escrituras dos apóstolos e o próprio Messias, ungido Yahshua, nos alertou para que não tenhamos medo, não tremamos e não tememos, não tenhamos medo do que irá acontecer. É um período, é uma era de tribulação, é uma era já da sétima igreja, é uma era em que vão se abrir os selos, né, os 7 selos, as 7 taças das 7 iras. Então é esse período que nos antecede, que nós, enquanto vivos estamos neste plano terrestre, iremos ver. E vamos também nos preparar para essas tribulações. O mundo ficará cheio de tribulações e aflições. Irmãos, eu sempre reitero aqui, quando eu venho trazer a palavra, que é o semear. Foi o que ele sempre disse assim: agora vocês vão e semeiam. Principalmente nós Yaldins, eu digo Yaldins porque hoje eu entendo que o meu pai, Abba, o Criador, o nome verdadeiro dele é Yal, Yud-Re-Vav-Re, e o seu filho, que leva o nome do pai, que é Yahusha, que é Yal, a salvação, o Salvador, porque todos os profetas messiânicos, lá de Isaías para cá, nós estamos falando de 1000 e tantos anos antes do Messias vir ao mundo, nascer de Maria, eles já pregavam e já faziam ali a profecia de que viria o Salvador. Então o povo escolhido, os hebreus e os israelitas, já esperavam de há muitos anos antes da vinda dele, porque ele foi pregado que ele viria. E ele veio. Veio, e principalmente para o povo do qual ele veio para salvar, a maioria deles não o aceitaram. Não entenderam porque ele levava um nome que eles não aceitaram, que era o nome dado pelo pai Yal. Então ele levava o nome Yahusha, o Salvador, Yal, o Salvador, Yal, a salvação, Yahusha. Eles não aceitaram de forma nenhuma. E eles estão, judeus, que não aceitaram, tanto não aceitaram, como juntamente com os herondinos, soldados ali, Herodes, né, Pilatos, né, na era ali de César, Júlio César, crucificaram, pregaram ele no madeiro lá. Você entendeu? E perseguiram todos os discípulos de Yahshua, um por um. Paulo, só para vocês entenderem, Paulo foi um estudioso, um fariseu estudioso, assim como vários doutores da lei da época do Messias, que estavam ali no templo, esperando, aguardando a vinda do Messias. Eles perseguiram todos aqueles que pregavam que o Messias
já estava ali, que era Yausha, o Nazareno, o filho de Maria e José. E vocês conhecem a história, quando a Maria concebeu, foi dar à luz ao Messias, o anjo disse a Maria que ela iria conceber. E ela questionou que era virgem. Sim, e mais o anjo lhe disse, o Espírito do Abba, do Pai, Yau, virá e trará semente. E você dará à luz um filho, e você colocará o nome dele. Você, Maria, colocará. Você não vai escolher o nome. O nome dele será Yausha. Pai Yau, pai deu o nome do filho, o nome do pai. Yau, Shá, salvação. Yausha. E esse nome, por esse nome, muitos discípulos de Yausha, assim como ele morreu, pregado no madeiro, muitos deles, a maioria deles foram perseguidos e mortos. Pedro, aí nós vamos ver lá dos 12 apóstolos, né? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, os Zelotes, que era daquela tribo de Zelotes que brigavam, que eram terroristas lá, contra eram os Ramás da época, né? Contra os Herondino, e João, né? Aliás, Judas Iscariotes, Judas, o que traiu, e depois entra, foi escolhido lá entre dois discípulos, né? Escolheram lá Matias, que também foi morto, Estevão, que também foi morto, e várias outras famílias que também foram mortas, colocadas nas arenas, né, para serem castigadas e mortas. Só não foram mortos aqueles que omitiram falar o nome verdadeiro de Yausha. Com medo da morte, você entendeu? Falou, não, eu não falarei mais este nome, Yausha. Aceitaram outro nome que foi colocado pela Igreja Romana, pelos romanos, né? E também, antes dos romanos ali, junto com os estudiosos ali, os gregos, né? Mas foi lá em Constantino. Até Constantino houve, você entendeu, uma perseguição inacessível, você entendeu? Perseguição maciça sobre a igreja primitiva, a igreja primitiva eram as pessoas que levavam o nome do Messias verdadeiro, Yausha. Esses foram perseguidos. Foram perseguidos até no ano 280, 300, quando o Império de Constantino se organiza, você entendeu? E para que aceitasse todas as seitas ali, religiões, e todos os que levavam o nome de Yausha, o Messias, ele funda ali a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso já é o clero da hierarquia do templo, né? Daquela igreja, você entendeu? Que foi destruída pelos romanos, que foi o templo ali que foi destruído no ano 70 depois da Era Comum. E de lá para cá, eles colocaram ali na Bíblia um nome aceitável por todas as comunidades judia, hebraica, israelitas, você entendeu? E demais outras ali do mundo árabe, né? Que foi o nome de Iesus. Iesus era uma entidade da Babilônia, né? Iesus dos gregos e Iesus também dos romanos, né? Júpiter, né? Iesus era ali a luz, né? Então, foi assim. Assim como o nome, eles esconderam também, como não aceitaram o nome do Messias Yausha, eles também esconderam o nome de Iau. Porque toda vez que eles falavam Iau, eles tinham que entender que Yausha era o filho dele. Então eles esconderam também o nome do Abba, pai.
e colocaram Deus, né? Porque Deus é um nome que é aceito hoje no mundo inteiro, aceito por todas as comunidades, né, por todas as denominações do mundo inteiro, tanto as católicas, as protestantes, você entendeu? As adventistas, as espíritas, você entendeu? No mundo do candomblé, no mundo pagão, você entendeu? Todos eles aceitam Deus e Jesus. Não aceitam, de maneira nenhuma, Yahweh, o Abba, o verdadeiro, e Yahshua, o Filho, o Salvador. Esses eles não aceitam. Então, irmãos, não viemos aqui para convencer ninguém. Não é o nosso papel convencer, o nosso papel é levar a mensagem, é semear a mensagem, para que vocês, assim, desperta, né? Assim como eu fui despertado, e a salvação, ela é individual, é pessoal, ninguém vai salvar ninguém, e muito menos igrejas de tempos de pedra vai salvar ninguém. Esta é verdadeira. Nenhuma denominação, igreja de pedra, CNPJ, ou padre da igreja, pais da igreja, ou pastores dessas igrejas vão conseguir salvar alguém. Até porque eles são falsos, né? Todos falsos. Porque o verdadeiro Abba, Pai, o Criador, é Yahweh. E você conversa, assim como eu estou falando com você, eu converso pessoalmente com ele. Você entendeu? Ele nos deu essa abertura quando ele mandou o Filho Yahshua para nos perdoar, nos justificar, pagar a nossa dívida. Como advogado foi lá, quitou as nossas dívidas, nós não temos dívidas nenhuma com o inimigo. Você entendeu? E depois ele nos redimiu, a redenção, que é libertação. Abriu a gaiola do aprisco para que a gente saísse para fora, entendesse a verdade. Por isso que ele falou para Pilatos lá, a verdade. Pilatos perguntou, o que é a verdade? E ele disse assim para Pilatos, Pilatos, você quer saber a verdade por si ou porque alguém está perguntando para você falar e falar para mim, falar o que é a verdade? E a verdade, meu irmão, é o que você tem que encontrar. A verdade que liberta. A verdade que liberta é o nome verdadeiro do Pai, Abba, Yahweh, e o nome do Filho, Yahshua. Este é o verdadeiro. Eu sou o caminho, Yahshua. Eu sou o caminho que leva ao Pai. Não existe outro. Não existe denominação nenhuma, você entendeu? Criada por mãos de homens, criada pelos homens, você entendeu? Com essas bíblias, você entendeu? Com essas ideologias, com esses dogmas, você entendeu? Com essas ladainhas que eles usam, né? Com esse encanto maravilhoso que eles usam dentro das denominações, para ficar ali, você entendeu? Cauterizando os olhos dos servos e os ouvidos do servo para eles não escutarem a verdade. Porque a partir do momento que ele abrir o olho para a verdade, a primeira coisa que ele faz é afastar dessas denominações, porque ele vai entender, você, irmãozinho, vai entender que nenhuma dessas denominações que se julga que é o caminho que vai salvar você, mentira, mentira. Por isso que está escrito assim, cuidado com os fermentos dos fariseus. Esses fariseus que estão aí nessas denominações, tanto na Igreja Católica Apostólica Romana, que lá em Apocalipse fala que ela é a matriz. Foi na Igreja Católica Romana que se fundou, que se criou o cristianismo, você entendeu? E depois, no ano de 1500, quando Martim Lutero veio, você entendeu? Porque ele teve uma controvérsia aí com a Igreja Católica, e ele, como um pai da Igreja Católica, ele teve uma controvérsia, você entendeu? E aí ele tirou um monte de fermento, um monte que eles chamam ali de heresias que estavam na Bíblia, criada pelo Vaticano, criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E Martim Lutero fez lá algumas correções, mas continuou. A filha, tal mãe, Católica Apostólica Romana, a Jezabel, tal filhas, as Atalias, todas essas que estão hoje aí. Irmãos, são mais de 60.000 denominações que existem no mundo. Você entendeu? Garimpando pessoas, você entendeu? Para fazer lavagem cerebral para vocês ficarem ali bitolados, ou na minha igreja que salva, não, é do 7º dia, não, não, quem salva é fulana.
Aí eles lá brigando entre eles, você entendeu? Fundando e abrindo cada vez mais igreja, igual abre farmácia, igual abre supermercado, você entendeu? Igual abre um monte de coisa. Faz um CNPJ, funda e vamos, nós temos que trazer gente aqui porque nós precisamos, você entendeu? Levar, você entendeu? O evangelho dos fariseus e a verdadeira igreja, você entendeu? Sendo desprezada, aí jogada no mundo. Quantas pessoas estão passando necessidade? Quanto tempo, irmãozinho, faz que você não vai num asilo, aqui da nossa cidade, em Andradina? Que você não vai ali na Rapá, que é onde tem o pessoal que tratamento de câncer, para fazer uma doação? Ali onde recolhe esses andarilhos de rua, todos os dias, esses andantes de rua, aí nessas casas de recuperação, de drogados, de recuperação, de crianças que estão abandonadas e jogadas, porque os pais, na realidade, não têm, você entendeu, condições psicológicas e espiritual de cuidar dos seus filhos, acabam abandonando. Então tem essas... Quanto tempo faz que você não vai lá? Quanto tempo faz que você não abre uma escritura, irmãozinho? Escrituras sagradas. Escritura. Procura essa, que é o quê? Uma cópia, você entendeu? Exata, uma cópia original dos pergaminhos. Porque foram lá nos pergaminhos que os discípulos escreveram, você entendeu? E os apóstolos hebreus escreveram, tá? Então tem pergaminhos escritos hebraicos originais, que foram transliterados, copiados para os gregos, e depois foram transcopiados para o latim, você entendeu? Que é os romanos, você entendeu? Então nós temos aí alguns, que a gente chama lá das Bíblias, né? Montada ali pela Igreja Católica Romana, ela não é fiel. Não, ela não é fiel, ela não é uma transliteração fiel do que está escrito nos pergaminhos. Muitas coisas ali que interessava para a hierarquia da igreja, né, para o clero da igreja, porque se você falar a verdade mesmo, a verdade, eles sabem, você entendeu, que se falar a verdade para as pessoas, eles se afastam dessas igrejas, porque eles vão saber que não é aí nessa igreja que vai salvar, a salvação não está aí, você entendeu? A salvação está em você e o Pai e o Filho. Porque o Filho falou, é eu que sou o caminho. Você não entendeu, filho? Ô, irmãozinho, você não entendeu quando ele falou assim, eu sou o caminho? É ele, não é a igreja. Eu sou o caminho, ele, Yahshua. Eu sou a verdade, ele, Yahshua. E ele é a vida eterna. Então não é a igreja, irmão.